Olá, hoje nós vamos falar sobre mais um mês do calendário de Deus. Maravilhoso calendário de Deus. Ele se inicia em Êxodo 12:1. Você pode ler lá quando Deus diz para Moisés: Este vos será o primeiro dos meses. Então Deus começou o calendário ali. E hoje nós estamos, pelo calendário de Deus, no ano 5785, no mês de Chesvan. Posso dizer Chesvan, ou então Bumar Chesvan, que é o nome do mês. E o salmo que ele está completamente ligado com esse mês é o Salmo 72, que eu te encorajo você ler e estudar esse mês. Então, nós vamos começar falando do mês de Chesvan, primeiro a respeito do nome. O nome do mês, Chesvan, é o 8º mês do calendário judaico. É também chamado de Chodesh Bu, da palavra Mabu, que vem de o dilúvio. No mês de Chesvan se iniciou o dilúvio, e no mês de Chesvan, no outro ano... Nossa, tem um negócio também... acho que é um negócio aqui, desculpa, hein? Vou ver se eu tiro. Vamos ver se desativou ou desativou. Então, no mês de Chesvan se iniciou o dilúvio, e no ano seguinte, no mês de Chesvan, o dilúvio terminou. Ele é o segundo mês do calendário civil. Em Tisrei se começa o calendário civil, e é o segundo mês no calendário civil. Então, o mês de Chesvan está relacionado com a palavra Reshizvan, Bu, como eu já disse, de Mabu, de o dilúvio. Bu significa aumento, ou aumento de produção de chuvas, por isso que se chama Chesvan, por causa do dilúvio. Então, em cada mês do calendário de Deus, tem um sentido, uma tribo, uma letra e um trono maligno a ser destruído. Porque Satanás, ele sempre tenta se contrapor a Deus. Quando Deus está fazendo uma coisa, Satanás quer fazer o oposto para fazer exatamente o contrário do que Deus diz, para ele encontrar uma saída para o lado dele, né? Para levar a gente para o lado dele. Então, tem um trono a ser destruído todo mês do calendário de Deus. Então, o Chesvan é o único mês que não possui dias festivos, ou como são chamados em hebraico, as mitzvot, os preceitos ou mandamentos especiais. Então, o que a gente pode estudar a respeito da palavra Chesvan? Chesvan é o 8º mês, e o 8 vem depois de 7. E 7 significa a eternidade. Então, existe uma senha, vamos dizer assim, escatológica no mês de Chesvan. Quando entendemos que em Tisrei, que é o mês anterior, é o 7º mês, em Tisrei acontecem as 3 festas mais importantes do calendário judaico. As festas proféticas sobre a segunda vinda do Messias. Então, no calendário de Deus existem 7 festas. As 4 primeiras são as festas relacionadas à primeira vinda de Jesus. E as 3 últimas são relacionadas à segunda vinda de Jesus. Então, no mês de Tisrei, que é o mês anterior a Chesvan, a gente tem as 3 festas que são proféticas sobre a segunda vinda do Messias. Que festas são essas? O toque das trombetas, Yom Teruah, logo no primeiro dia do mês, que também é Rosh Hashanah, que é o primeiro dia do ano civil. Então, nesse primeiro dia, eu estou falando do mês de Tisrei, para você poder entender o que acontece em Chesvan, a importância de Chesvan. Então, no 7º mês em Tisrei, você tem, no primeiro dia, o Rosh Hashanah, também tem uma festa que chama Yom Teruah, que é a festa das trombetas, onde se tocam as trombetas, e as trombetas, na palavra de Deus, elas são usadas, o shofar, que é o shofar, ele é usado quando eu estou anunciando a chegada do rei, quando eu estou anunciando a chegada da guerra, ou estou anunciando alguma ligação com o mundo espiritual.
Nessa festa, que é no 7º mês, que é o primeiro mês do calendário civil, a gente sabe que Jesus é o primeiro. E a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quando tem a festa das trombetas, Yom Teruah, e eu sei que 7 é a perfeição, e é o primeiro mês do calendário civil, Jesus era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando eu toco o shofar nessa festa, eu estou dizendo, o rei vem chegando. Então, eu estou dizendo, se o nosso rei é Jesus, o Senhor Jesus, está vindo buscar a sua igreja. Como eu estou dizendo isso? Porque em 1 Tessalonicenses 4,16 está escrito, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, e com a trombeta, que é o shofar. Então, Jesus vai descer com o alarido, com a voz do arcanjo e com o shofar tocando, que é o Yom Teruah. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, em 1 Tessalonicenses 4,16, o apóstolo Paulo nos diz que Jesus vai descer, vai voltar na segunda vinda, quando eu tiver o toque da trombeta. E no 7º mês eu comemoro o Yom Teruah, o toque da trombeta. No Salmo 72, 14, nós vamos caminhar bastante nesse salmo, diz assim, ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Então, esse Salmo 72, 14 diz que Jesus, Deus, nos resgata da opressão e da violência, pois aos olhos de Deus a nossa vida é preciosa. E a segunda vinda diz a respeito de arrebatar a igreja, de salvar a vida dos amados do Senhor e de resgatar a igreja da opressão e da violência. Então, quando eu estou falando esse Salmo 72, eu estou me referindo ao toque do shofar, a festa das trombetas, que é no primeiro dia do 7º mês, no mês de Tisrei, no mês passado, no mês 7. E Chesvan é o mês seguinte, é o mês 8. Então, o que acontece depois que Jesus vem? Qual é a sequência, né? Depois, a segunda festa que a gente tem no mês de Tisrei é a festa da expiação do pecado, Yom Kippur. Esse nome é bem conhecido. Yom Kippur significa arrependimento dos pecados e receber perdão dos pecados. No Salmo 72, 4, diz assim, julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Então, ao mesmo tempo que temos o Yom Kippur, que temos o perdão dos pecados, isso significa que somos perdoados, então somos salvos da opressão. Então, o Salmo 72, 4, ele se remete à festa do Yom Kippur, numa certa explicação do que é a festa do Yom Kippur. O Salmo 72, ele não diz Yom Kippur, mas ele remete e explica nesse versículo 4 a respeito disso. Depois, a terceira festa, a última festa, né, a 7ª festa que tem no 7º mês, é a festa das cabanas, que em hebraico é Sukkot. Sukkot é cabana. A festa é comemorada no 15º dia do mês de Tisrei, e foi nessa festa que Jesus aparece secretamente em Jerusalém. Você lê em João 7:10. Então, em João 7:10, está todo mundo indo para a festa do Sukkot, e Jesus diz, não, eu não vou agora, vão vocês que eu não vou. E depois ele aparece secretamente, dizendo que ele é a água da vida. Então, a gente lê o que em 1 Tessalonicenses? Jesus aparecerá nas nuvens secretamente e descerá dos céus para o encontro com a igreja, significando o arrebatamento. E 1 Tessalonicenses ainda diz, num momento, num abrir e fechar dos olhos, como um rapto, ao som da última trombeta. Yom Teruah, a festa do 7º mês. Pois a trombeta soará, o shofar, festa do Yom Teruah, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso está em 1 Coríntios 15, 52. Então, esses textos, todos eles se remetem a essas festas de Tisrei, que são as festas relativas, elas
profetizam a segunda vinda. E no Salmo 72, todo ele permeia e explica o que acontece nessas festas e no 8º mês, no mês de Chesvan. No Salmo 72, 1, nós lemos assim: reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e os teus juízos e da tua retidão ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Então, isso fala que Deus está revestindo de justiça o filho dele, que é quem vai fazer justiça com retidão, e ele é o filho do rei e julgará os povos. Então, tudo isso vai acontecer na segunda vinda. Então, o Salmo 72, se remetendo à segunda vinda. E essa festa de Sukkot, ela dura 7 dias. 7 dias, no mês de Tisca. E no 8º dia da festa, chamado a festa Shimnat Torah, é a festa da Torá, a festa da palavra de Deus. É nessa festa onde eles levantam a Bíblia, a palavra de Deus, e dançam com ela, comemorando que a palavra de Deus existe, que foi o que nós falamos lá no primeiro dia da festa de Tislen, o Yom Teruah. A gente falou que Jesus é o verbo de Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Jesus estava com Deus. E o verbo era Deus. Jesus é Deus. Então, está falando que Jesus é o verbo é a palavra é a Torá, e no 8º dia da festa de Sukkot, das cabanas, a festa lá do 7º mês, é comemorado o grande dia Shimnat Torá, a festa do Torá, e é no 8º dia. Então, no 8º mês, você tem Noé entrando na arca, sendo guardado, e depois, no outro ano, ele sai da arca e entra numa nova etapa com Deus. E nós também, nós somos guardados nessa fase da segunda vinda, arrebatados para entrar num novo momento com Deus. Então, Chesvan, que é o 8º mês, se remete ao 8º dia da festa, depois de Sukkot, onde é a festa da Torá, da palavra, a festa do verbo, a festa de Jesus. Então, Chesvan é considerado o mês do Messias, porque toda essa explicação que eu te dei, que começa no mês de Tis e chega até o mês de Chesvan. Não é tão lindo assim? Eu acho muito lindo isso. Como a palavra é profunda, e quando você vai estudando, né, estudando a festa do calendário de Deus, e a gente chega aonde a gente chega em Jesus. Mateus 24, 35 diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. É Jesus dizendo que vai ter guerra, vai passar os céus, vai passar essa terra, haverá novos céus, nova terra, haverá o arrebatamento da igreja, haverá a última guerra, Jesus vai guerrear e vai vencer, né? No 8º dia, a festa da palavra da Torá, que é Jesus. Depois de tudo isso, Jesus reina. O 8º mês, o mês de Chesvan, a gente se pergunta, será esse o mês que Jesus porá em ordem a casa e derrotará o anticristo que está assentado no templo de Jerusalém? Será nesse mês de Chesvan o mês do início do milênio? Então, nós fazemos essas perguntas, porque Deus ele tem o seu calendário é cumprido direitinho, lua a lua, sol a sol, mês a mês. O 8º mês, então, é considerado o mês do Mashiach, o mês do Yeshua HaMashiach, o mês de Jesus. E o 8 significa a eterna revelação do sobrenatural. Salmo 72, 8 diz assim: governe o Messias de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Então, o Salmo 72, ele ainda se remete a esse mês e ao reinado do Messias. Chesvan também é um mês do juízo de Deus sobre a humanidade, porque o dilúvio é o juízo de Deus sobre a humanidade. Então, no Salmo 72, novamente, nós lemos de 9 a 11.
Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarse e das ilhas trarão presentes, e os reis de Sabá e Sebá oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão. Então, esse é um texto que ele remete ao reino milenar de Jesus, à sua vinda, à guerra que ele fará aqui e à vitória que ele nos dará. Muito lindo. Salmo 72, anota aí. Um outro aspecto do mês de Chesvan, que o dilúvio começa no dia 16 de Chesvan e termina no ano seguinte, no 27 de Chesvan. E o dilúvio aconteceu em 601 antes de Cristo. Está em Gênesis 8, 13. Então, Noé, ele ouve a voz de Deus, ele obedece, ele entra na arca, leva a sua família, aguarda com paciência, depois sai da arca e faz um altar de adoração. Olha que coisa linda que acontece com Noé. Nesse dia 28 de Chesvan, no outro ano, quando Noé desce, sai da arca, a primeira coisa que ele faz é oferecer um sacrifício a Deus. E Deus, então, recebe essa oferta de Noé, e Deus promete para Noé jamais enviar um dilúvio sobre a terra novamente para destruir a humanidade. E então, para selar essa palavra, Deus revela um pacto que ele faz com o mundo. E ele faz uma aliança com Noé, revelando um sinal no céu. E o seu pacto com o mundo, o arco. Então, se você ler lá em Gênesis, você lê lá que Deus colocou no céu um arco, com 7 aspectos de luz, para cada vez que chover, você poder enxergar aqui e se lembrar da aliança que Deus tem com o homem, de não destruir a terra novamente com o dilúvio. Muito interessante esse assunto desse arco da aliança de Deus no céu, porque em lugar nenhum da palavra de Deus está escrito arco-íris. O que está escrito é o arco da aliança de Deus. Isso é muito importante. No Salmo 72, nós vemos também remetendo a esse assunto do dilúvio. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Que ele perdure com o sol e a lua por todas as gerações. Ou então, que o rei viva enquanto o sol durar. Ou então, ele permanecerá enquanto existir o sol. São traduções de Salmo 72, 5. E enquanto durar a lua através das gerações, e a lua existir por gerações sem fim. Então, existe uma promessa que toda a terra temerá o Senhor, respeitará Jesus, sempre de geração em geração. Então, quando a gente fala, quando vem o sol, vem a lua, querendo dizer, entra dia e sai dia, por todas as gerações, quer dizer, não haverá mais destruição através do dilúvio. Em Gênesis 9, 13, relembrando, está escrito assim, Deus falando, o meu arco tem posto na nuvem, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Essa palavra arco é a palavra keshet, e ela significa a tradução arco de batalha militar. Então, Deus está dizendo que o arco dele, da batalha militar dele, que ele fez essa guerra e ele a venceu, e não destruirá novamente a terra com dilúvio. Se você pega a palavra íris, que eles falam arco-íris, íris é uma deusa da mitologia grega, significa mensageiro. Então, arco-íris não tem nada a ver com arco de batalha militar. Então, lembre-se disso quando você for falar a respeito do arco da aliança que Deus fez com a humanidade, de não destruir a terra novamente com o dilúvio. Deus está falando do arco da aliança, o arco da batalha militar do Senhor, que ele é o
Deus da guerra. O segundo aspecto que nós vamos falar, vou aqui para carregar, é sobre a tribo desse mês. Todo mês do calendário de Deus, ele tem uma tribo. E a tribo desse mês é a tribo de Manassés. Quem foi Manassés? Manassés nasceu imediatamente antes dos 7 anos de prosperidade. Manassés era filho de José. José, aquele que ficou governador do Egito, aquele que falou para o faraó, vai ter 7 anos de prosperidade e depois vai ter 7 anos de fome. Então, Manassés foi o primeiro filho de José e ele nasceu no finalzinho do 7º ano da prosperidade. Imediatamente antes do início dos 7 anos de prosperidade. Manassés significa novo começo. Manassés, ele era erudito nas coisas seculares e laboriais. Manassés era como um engenheiro, como um arquiteto. Manassés, quando ficou adulto, ele ajudou na administração da corte, do faraó e na estrutura governamental. Todos esses aspectos, eles são portas que Deus abre para nós no mês do calendário dele, para termos as vitórias do mês. Como cada culto que você vai, você escuta uma palavra do pastor, e aquilo é uma porta. Se você toma aquela palavra em fé, você leva aquela vitória para si, o calendário de Deus é a mesma coisa. Então, quando eu tenho que saber, Manassés era erudito nas coisas seculares, como um engenheiro, como um arquiteto, e ajudou na corte do faraó, está aberto para nós orarmos, para termos inteligência e raciocínio para o nosso trabalho, estarmos sendo colocados perante os grandes. Quando Manassés nasceu, ele realmente foi um refrigério, uma alegria para José, porque José teve muito sofrimento, e quando Manassés nasceu, foi para José como esquecer do sofrimento que ele passou. Foi uma marca para José, onde ele sai das dificuldades, sai das tribulações, sai das provações, e ele saltou para cima e para frente, como o segundo, né, o primeiro depois do rei, o segundo em governo sobre toda a terra. Você lê lá em Gênesis 41, 51. E chamou José o nome do seu primogênito Manassés, porque disse José: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Então, esse é um mês onde você sai de alguma tribulação, você sai de algum ciclo de provação, sai de uma situação de guerra e entra como um erudito para trabalho na área laborial na terra e para estar perante os grandes. Esse é o mês de Manassés, um mês onde você esquece do sofrimento e entra na alegria e no refrigério. Então, anote aí, você faz orações nesse sentido, que as guerras que você viveu até hoje já é uma palavra profética. Você está saindo. Então, eu já oro que eu já estou saindo das minhas guerras proféticas, das guerras que eu tive, estou entrando no momento de descanso, de vitória, de vou saltar para a frente e para cima, assim como Manassés. E é muito interessante, lindo, eu acho maravilhoso essa palavra. A bênção que Jacó impôs sobre os filhos de José. Essa bênção foi poderosíssima. Olha só, Jacó disse: eu envio sobre os filhos de José o mesmo anjo que me acompanha. Você sabe muito bem que cada pessoa tem um anjo que ele acompanha, e de acordo com a nossa fé, de acordo com as nossas entregas, as nossas alianças com Deus, de acordo com a quantidade de jejuns que fazemos da nossa busca pessoal a Deus, nós galgamos, como diz a apóstola Mara, músculos espirituais. E quando nós galgamos esses níveis espirituais, Deus libera na nossa vida anjos cada vez mais poderosos, anjos de acordo com a nossa fé e de acordo com a guerra que fizemos e alcançamos no mundo espiritual. Então, quando Jacó envia sobre eles o seu anjo, ele está enviando um poder muito grande, algo que eles não guerrearam para ter. Eles receberam como uma herança a força daquele anjo que deu para Jacó todas as vitórias que teve. Você vê lá isso em Gênesis 48,
partir do versículo 15. E Deus, o Deus dos meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou e amparou durante toda a vida, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe ricamente esses moços. Manassés está falando do irmão. E aí Jacó continua. Que esses rapazes possam honrar o meu nome e dos meus antepassados Abraão e Isaque, e que cresçam abundantemente em número. Então, esse é um mês onde você pode orar para ter prosperidade. Eu mesma, nesse mês, alcancei uma prosperidade, alcancei trabalhar como Manassés, né? Como um erudito, como uma engenheira, alcancei trabalhar com alguém superior, né? Então, essas portas, elas estão abertas. Se você não está empregado, você pode dizer, Senhor, eu quero esse mês galgar esse patamar como Manassés. No versículo 20, de Gênesis 48, Jacó diz assim, abençoou Jacó os rapazes assim, que Israel se habitue a abençoar o seu companheiro, dizendo, que Deus te faça tão próspero como Efraim, como Manassés. Olha que coisa linda. Então, eles foram tão prósperos que é como chamamento mesmo desse portal, que o Senhor nos faça tão próspero como o Senhor fez Manassés. Em Deuteronômio 33, de 13 ao 17, diz assim, e de José disse, bendita do Senhor seja a sua terra, com o que há de mais excelente nos céus, com o orvalho e com o que há no abismo que jaz debaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com os mais excelentes dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daqueles que habitavam na sarça, a bênção venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e as suas pontas são pontas de unicórnio, com elas ferirá os povos juntamente até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e são os milhares de Manassés. Com seus chifres expulsará as nações distantes até os confins da terra. Essa é a minha bênção para as multidões de Efraim e para os milhares de Manassés. Então, essa palavra de bênção está sobre nós. Esse portal está aberto nesse mês para nós entrarmos, para recebermos o excelente da terra, a plenitude, a benevolência daqueles que habitam na terra. E também vamos destruir os nossos inimigos e teremos multidões de bênçãos em nome de Jesus. Essa é a bênção que está. Como a gente tem lá na primeira festa, a festa do Pêssego, da Páscoa, que você conhece muito bem, quando Jesus morre e ressuscita. Esse portal você conhece, portal da salvação. No dia da ceia, a gente se lembra muito bem, né? Porque a gente ceia em homenagem, em memória do sacrifício que Jesus fez. Então, é um portal de bênção, um portal do sangue de Jesus, da cobertura do seu... da sua cobertura, a cobertura do sangue de Jesus, da sua proteção sobre nós. Então, como tem aquele portal do Pêssego, nós temos outros portais dentro da palavra. E esse é o portal de Manassés, o portal de ser abençoado. Então, diga aí, eu entro por esse portal, vou receber as bênçãos como Manassés, em nome de Jesus. No Salmo 72, a partir do verso 15 e 16, a gente lê assim, viverá e se lhe dará o ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até o cimo dos montes, e seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Então, esses dois versículos, eles remetem à bênção que foi deixada por Jacó sobre linkado, ligado, e ele traduz tudo o que acontece no mês de Chesed. O terceiro aspecto que eu vou falar desse mês é sobre a letra. A letra desse mês é a letra Nun. A letra Nun, ela é uma letra que ela é uma curvinha, assim, desce, e depois ela tem um tracinho embaixo. E ela é do tamanho das outras letras. E ela tem uma peculiaridade.
quando você escreve no começo, no meio da palavra, você escreve essa curvinha e um tracinho embaixo. Como se fosse um C ao contrário, só que em cima ele é redondo e embaixo ele é reto. Só que quando você escreve a letra NUM no fim da palavra, em vez de ela ser uma curvinha que faz uma entrada para dentro, essa curvinha, ela levanta e a parte de baixo, que é um tracinho, ela desce. E o NUM, em vez de ele fica uma letra maior do que todas as outras, como um tracinho comprido mesmo. Então, para cada mês do ano judaico, temos uma letra do alfabeto hebraico. E para esse mês, é a letra NUM. NUM é considerada a letra do Mashiach, do Messias, do Yeshua HaMashiach, do nosso Jesus querido, porque ela é uma radical de verbo. E a letra NUM, como radical de um verbo, significa reinar. E a letra NUM, como substantivo, significa o herdeiro do trono. E também significa peixe como uma atividade. Então, olha que interessante essa letra NUM. Ela tem tudo a ver com Jesus. Jesus, no mês de Shesman, depois da Sukkot, que é tabernaculou, Jesus veio morar conosco. O 8º dia é a festa da palavra. E a palavra, o verbo é Jesus. Então, Shesman, ele é totalmente ligado com Jesus. E até a letra significa reinar, o herdeiro do trono, peixe como atividade. Em Mateus 4:19, Jesus diz assim: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, a letra NUM tem a ver com peixe, e Jesus disse: vinde a mim, vos farei pescadores de homens. E no grego antigo, essa palavra peixe é istis, ou istos, que significa Jesus Cristo. Se você pega todas as letras dessa palavra peixe no grego, essas letras, ela é o início da palavra, como se eu digo assim, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, os primeiros cristãos em Atos usavam o símbolo do peixe, né, que faz aquele desenho, porque todas as letras da palavra peixe no grego, a primeira letra de cada uma das letras da palavra peixe, ela significa Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. E o peixe, como atividade, é um símbolo da letra NUM, que é a letra do mês de Shesman, que tem tudo a ver com Jesus. Muito interessante, né? E esse peixe, ele é um símbolo mais antigo que se tem no cristianismo para dizer dos cristãos, né? E tem tudo a ver com Jesus. Então, quando Jacó também, ele cruza as mãos, né, sobre os filhos de José para abençoá-los, esse desenho de cruzar as mãos, esse X, e depois fazendo meio círculo com o corpo, é o mesmo símbolo da palavra peixe que eles usavam no livro de Atos. E o peixe, o símbolo dele, para nós, é redenção. Muito interessante, né? Tem tudo a ver. Você vê como as coisas dentro da palavra são todas ligadas. A gente vai falando, Jesus falou, vinde a mim, vos tornarei pescadores de homem. O símbolo do peixe significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e esse peixe também como atividade é a letra NUM, e a letra NUM significa reinar, o herdeiro do trono, e quem é ele? Jesus. É lindo demais, não é? Outra palavra muito interessante, quando eu tenho Josué, o Josué do livro de José, a Bíblia diz que Josué é filho de Num, e Num é a letra Num, né? E Josué foi o primeiro a entrar na Terra Prometida. E quem foi o primeiro a abrir caminho para a ressurreição? Jesus. Então você vê que a palavra de Deus inteirinha, ela é cheia de significados e todas as coisas elas se encaixam e elas apontam para um lugar só. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que veio em carne, morreu, ressuscitou, derramou seu sangue para nos purificar, está à destra do Pai e é o nosso grande intercessor. Todas as coisas da palavra. O calendário de Deus inteiro, inteiro, ele está ligado com Jesus. Né? Não sei se deu para vocês verem. Acho que deu, né? Esse aqui é o calendário de Deus que eu tenho aqui. Não sei se vocês têm. Ele é maravilhoso, né? Ele tem o mês do calendário gregoriano e também do mês hebraico, do calendário de Deus. Ele tem seguido
juntinho um com o outro. É muito bonitinho. Então, isso que significa o mês de Chesvan. E no Salmo 72, 17, existe esse versículo que diz que se manifestará o seu reinado. Né? No Salmo 72, 17, deixa eu ler aqui. Ele está, Salmo 72, versículo 17. Permaneça para sempre o seu nome, e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem de bendito. Então, permaneça para sempre o seu nome, e dure a sua fama, enquanto o sol brilhar. Então, quando ele fala assim, aqui no versículo 17, e se manifestará o seu reinado, né, ele está dizendo que é o tempo que está reservado para o tempo do Mashiach, o seu reinado. Então, o que ele diz? E que elas o chamem de bendito. É que a minha tradução não está muito boa aqui, mas nós no Salmo 72, 17, ele diz assim, se manifestará o seu reinado. E quando ele diz isso no hebraico, está dizendo que esse tempo está reservado para o reinado do Mashiach. Né? O Salmo 72, então, ele fala isso também, que é o 8º dia, né, onde o verbo é adorado e levantado, que é Jesus, e se está reservado para o tempo do Mashiach. E no hebraico, também essa expressão, está reservado, né, do seu reinado, é Inom Shemon, que significa torne seu nome perpétuo e eterno. Então, como que dizendo que no 8º, depois do 8º, né, então ali o Mashiach se manifestará e o seu nome será perpétuo, seu reinado será eterno, ele será adorado, ele salvará os perdidos e dará um reinado de paz. Então, Chesvan, ele remete também ao reinado de Jesus, né? Noé sai da arca, começa uma nova vida. Jesus arrebata a igreja, começa o milênio. Coisas lindas estão reservadas. Então, Chesvan nos traz todas essas coisas. Nós tirarmos os nossos olhos da terra, do que acontece no nosso dia a dia, e colocarmos os nossos olhos lá na eternidade, sabendo que há um futuro, há uma bênção, há um reinado, há um descanso com Jesus. No Salmo 72, 17, está assim, subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurados. Então, ele continua remetendo, né, que o nome de Jesus vai subsistir para sempre, vai prosperar, quer dizer, o sol vai existir, não vai ter destruição, Jesus estará aqui, e em Jesus nós teremos descanso, né, no milênio, todos seremos abençoados, nele sejam abençoados todos os homens. Aleluia. Então, essa letra Nun, que ela começa curvada, né, no começo e no meio, e depois no final ela fica compridinha, está dizendo como? Que Jesus veio, servo humilde para nos servir, mas no final ele chega em pé como um rei para reinar. Olha que coisa linda, o símbolo dessa letra. Eu vou ver se depois eu consigo copiar e colocar aqui embaixo para vocês. Vamos fazer um outro aspecto desse mês. Em 1 Reis 6, 38, diz assim, e no ano 10º, no mês de Bu, Chesvan, ou Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Aqui está falando sobre o templo de Salomão. Ele foi construído por Salomão, filho de Davi, e ele terminou no 8º mês, o 11º ano do seu reinado. A construção durou 7 anos e foi realizada exatamente como havia sido planejado. Então, o que Deus planejou não cairá. O que Deus decidiu acontecerá. E chegou no 8º mês, o templo foi feito exatamente como havia sido planejado. Então, de acordo com a cronologia comumente aceita, o templo foi concluído em 1005 a.C. No tocante à arquitetura, construção, projetos e custos, é conhecido como um dos edifícios mais notáveis da história.
As sessões dedicatórias duraram 7 dias. Foi uma semana de santo regozijo em Israel. A benevolente aceitação do Senhor manifestou-se na forma de uma nuvem que cobria as câmeras sagradas quando os sacerdotes saíam, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, no mês de Chesvan, foi concluído o templo. Então, tudo foi finalizado para ser usado para a adoração do Senhor. Então, Noé saiu da arca e recomeçou, né, um novo momento, adorou o Senhor. Jesus virá e instaurará um milênio, então ele reinará conosco. Então, você pode orar como Manassés, que ele tinha o raciocínio erudito para trabalhar perante o governante, assim o tempo foi terminado e tudo foi concluído. Então, esse é o mesmo de você, se você não conseguiu concluir alguma coisa no seu profissional, esse é o tempo de você dizer, esse mês eu concluirei essas coisas que estão pendentes. Esse portal está aberto de bênçãos nas nossas vidas. A guerra desse mês é a guerra do trono contra o trono de Hades. Esse é o signo escorpião, como eu falei. Satanás, ele se contrapõe ao Senhor. Então, se esse é o mês do peixe, da bênção, então Satanás levanta escorpião para matar e destruir. E também, nesse mês, o Hades está no planeta Plutão. Na sua origem, Hades se juntou a seu irmão Poseidon e Zeus, e assim governaram a terra, o submundo e os mares. E as celebrações, elas são em torno do dia 31 de outubro, e as festas dos mortos, de 1 e 2 de novembro. Isso coincide com a entrada desses demônios Hades, que são portais relacionados a esses demônios, aberturas de portais entre a terra e o submundo. Então, você vê 31 de outubro, 1 e 2, é a abertura desses demônios de Hades, né? As influências do trono de Hades. Isso, é o Deus da guerra, exatamente. Você vê, e o arco que Deus fez é um arco de guerra. Você vê como Satanás tenta se contrapor, ele quer pôr a guerra dele, quando Deus já tinha feito o arco de guerra da vitória do Senhor. Muito bem, obrigada, filho. As influências do trono de Hades é a entrada do inferno sobre a terra, espíritos de morte, falsa misericórdia e falsa piedade com o pecado, aprisionamento da alma no mundo inferior, distorção de caráter, trazendo ciúmes, inveja, orgulho, arrogância, soberba, autoritarismo, e fazer o coração endurecido pela incredulidade. Sim, a serpente. A avareza, disputa, competição. Também, por causa da morte, ele traz amargura, depressão, melancolia, desgosto, autocomiseração, carência, rejeição, abandono, tristezas profundas, pânico, angústias, tantas coisas. Vamos orar? Vamos orar? Vamos? Então vamos orar. Diga aí, Senhor, entrego a minha vida a Ti. Jesus, vem habitar no meu coração. Mais uma vez me entrego a Ti. Te agradeço por esse mês de Chesvan. Te agradeço, Senhor, porque como Noé, eu entro com a minha família dentro da Tua arca de proteção e saio do outro lado, em vitória. Como José, Senhor, que foi tirado do cárcere, foi colocado como governador e teve um filho. Glória a Deus e aleluia. Eu também terei os meus filhos, também terei filhos espirituais, também realizarei as obras que eu tenho para fazer. Assim como Manassés veio para governar e trabalhar e prosperar, assim eu também entro nesse mês governando e prosperando em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Assim como esse mês Salomão terminou o templo, eu vou terminar as coisas que estavam inacabadas. Em nome de Jesus, vou terminá-las. E em nome de Jesus, eu não aceito nada que venha do trono de Hades. Eu rejeito o escorpião, rejeito a serpente agora. Peço perdão, Senhor, pelos pecados de amargura, depressão, melancolia. Peço perdão por me sentir desgostosa com as coisas.
me achar autocomiseração, achar que eu sou uma coitada, peço perdão, eu não sou coitada, não, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu estou sentado nas regiões celestiais com Cristo, reinando, eu não tenho carência, porque o amor de Jesus me enche da presença dele. Eu não me sinto rejeitada, porque o Senhor me aceita, e a cada dia ele me faz uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Senhor, eu não sou abandonada, não, porque eu sou filha de Deus, eu estou com Ele. Não terei tristezas profundas, porque a alegria do Senhor é a minha força. Porque eu enxergo que, como as festas de Tisley profetizam a segunda vinda, e entre a Chesma, que a novidade é Jesus reinando, eu tenho certeza que eu não ficarei sozinha, estarei com o Senhor na segunda vinda dele no milênio. Não terei pânico, porque eu não preciso ter medo, porque Jesus está comigo me protegendo. Não terei angústias, porque eu creio que todas as coisas vão concorrer para o meu bem. E também não terei falta de perdão. Eu perdoo quem me ofendeu, peço perdão dos meus pecados e fico com meu coração limpo. Senhor, eu renuncio esse trono de morte e recebo toda a autoridade sobre o sangue de Jesus para reivindicar do inferno as almas daqueles que ele prendeu, aprisionados em morte, com tristeza e com dentro do pecado. Eu arranco os meus amados que estão presos, a alma está presa em algum lugar de morte, eu arranco e digo, venha, venha para a salvação, venha para a luz, venha para Jesus. Esse é o mês, aleluia. Ah, Senhor, a tua palavra diz que deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Eu arranco os meus amados se estão presos em algum lugar, em nome de Jesus. Nós, como somos como os filhos, nós participamos da carne e do sangue de Cristo. Sim, e através da morte de Jesus, ele aniquilou todo o império da morte. Então, o Hades não tem poder sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus relacionamentos, sobre a minha saúde, sobre o meu ministério, sobre a minha igreja, sobre o meu trabalho, sobre a minha profissão, sobre tudo que me diz respeito. O Hades não tem mais acesso, porque eu estou debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Senhor, nós te esperamos na segunda vinda, porque não vamos esperar para Cristo só nessa vida, senão nós seríamos os homens mais miseráveis dessa terra, Senhor. Não, como Cristo ressuscitou dos mortos, ele é o primeiro, como Josué é o primeiro que entrou na terra prometida, Jesus é o primeiro que ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele, sim. Senhor, nos reveste de incorruptibilidade, nos enche da tua presença, Senhor, nos enche da tua paz, Senhor, porque onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, tua vitória? Foi vencida na cruz por Jesus, aleluia. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Determino que eu e os meus amados vão entregar a vida para Jesus, seremos firmes, constantes, abundantes, realizando as obras do Senhor, e sabemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Se alguém rejeita o nosso trabalho, nós não damos importância a isso, porque para o Senhor, o nosso trabalho não é vão. Sim, Senhor, esse é um mês de Chesma, esse é um mês de Manassés. Nós superamos as adversidades e avançamos como José. Nós recebemos favor do Senhor e teremos um plano estratégico para atravessar esses dias como Noé. Aleluia! O Senhor Deus abriu novas portas para Noé. Abre para nós, Senhor. Nós vamos te obedecer como Noé e vamos alcançar essa vitória. Senhor Deus, tu és o guerreiro. Ah, o Senhor tem força suficiente para avançar, vencer. O Senhor é o Senhor da guerra, e Yahvé Tsabaó é o Senhor da guerra, não é Satanás, não. Sim, Senhor, nós arrancamos todas essas raízes de iniquidade de nós e determinamos que venceremos com Yahvé Tsabaó. Senhor, nós vamos vigiar sobre o que fazemos e vamos
triunfar sobre todas as coisas, Pai, porque o Senhor está conosco, Pai. Nós recebemos essa nova unção como o Senhor, como Noé recebeu para a nova vida. Sim, e recebemos o arco da aliança do Senhor, o arco da guerra de Deus, onde ele nos protege. Senhor, guarda a nossa mente, porque a tua palavra diz que chocaria ovos de serpente na mente, nós não aceitamos. Guardamos a nossa mente, não teremos ovos de serpente, determinamos o capacete da salvação sobre nós, em nome de Jesus. Também determinamos que nem nós, nem os nossos amados não seremos corrompidos pela serpente. Nós permaneceremos na simplicidade de Cristo. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor pode renovar a nossa mente, sim, renovar o nosso coração. Ah, vem a tua verdade, a tua palavra, que é a verdade. Ah, Senhor, nós recebemos a tua palavra e declaramos que estamos satisfeitos na graça do Senhor. Como Noé começou uma nova vida, nós estabelecemos novos começos alegres. Sim, Senhor, estabeleceremos isso contigo, Pai. Muito obrigada. Como José, nós superamos as dificuldades, saímos do aprisionamento, vamos para frente e para cima com o Senhor. Aleluia, aleluia. Saímos da mentalidade de pobreza, porque Manassés foi muito e muito próspero. Aleluia. Nós levantamos os nossos olhos e acessamos os portais de bênção da provisão do Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, glórias e honras a teu nome, pela tua bênção, pela tua graça, pela tua paz. E eu declaro glória a Deus e aleluia, aleluia e glória a Deus. Obrigado, Senhor, por poder entrar por esses portais de bênção do mês de Chesed. Em nome de Jesus, amém e amém.